Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe e um bom sábado para você que irá me assistir, me ouvir. Eu louvo o nome de Deus pela oportunidade que Deus nos dá de podermos estudar a palavra de Deus. Você deve estar se perguntando, Ricardo, você deu uma sumida, hein? O que houve? Realmente, deu uma sumida, a gente teve momentos de correria aí, de estar resolvendo coisas. E às vezes a gente, quando chega em casa, chega tarde, o mental está desgastado. Então eu achei por bem a gente não gravar, mas o que eu vou fazer? Amanhã eu vou ver se eu gravo um vídeo à tarde e um vídeo à noite. No domingo um vídeo à tarde e um vídeo à noite, para compensar esses dias aí que não tiveram vídeos, tá bom? Às vezes, irmãos, tem coisas que a gente tem que resolver, então fica difícil de gravar, né? Mas é importante a gente estar lançando mensagens. E hoje a gente tem um tema bem interessante, bem apelativo, né? Queria agradecer a todos os inscritos no canal. Vocês saibam que vocês estão contribuindo para o avançamento da obra de Deus, para esse ministério crescer. E para você, meu amigo, que ainda, ou minha amiga, que ainda não é inscrito, basta você clicar no YouTube, digitar Missionário Ricardo Lins, você vai ver uma playlist lá sobre todos os nossos vídeos. Clique em um deles, se inscrever, deixe o seu like e ative o sininho, né, para que você seja notificado de todo o conteúdo do nosso canal. Vamos fazer uma oração? Querido e amado Senhor, louvado seja o seu nome pelo dia, pela noite, pelos cuidados, pela proteção, pela alimentação. Senhor, por tudo que nós temos, mas que nós não merecemos. Então nós engrandecemos o teu nome nesta noite e queremos pedir humildemente que essa mensagem possa chacoalhar, mexer, incomodar todos aqueles que precisam tomar uma decisão ao teu lado. E que possa fortalecer a fé daqueles que já estão na fé, mas que precisam de um ânimo, precisam de um empurrão, que esse empurrão, esse ânimo venha da parte de Deus. Fale comigo, fale com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema de hoje é cedendo ao controle do Espírito Santo. Que coisa tremenda. A pergunta que eu faço é: por que nós resistimos tanto ao Espírito Santo? Uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante de uma pessoa, e a pessoa que ouvir isso, ela vai saber quem é, né? Por ética, eu vou poupar o nome, né? Assim, mas ela falou uma coisa que é a mais pura verdade. E eu estimo muito essa pessoa que eu estou falando, né? É um familiar, é um parente meu. E ela falou o seguinte para os seus filhos: vocês, em vez de resistir o diabo, vocês resistem a Deus. Quando na verdade vocês teriam que resistir ao mal. Mas vocês estão fazendo o contrário. Em vez de vocês resistirem ao mal, vocês estão resistindo a Deus. E é o que acontece com muitas vezes com muitos de nós. Às vezes a gente resiste mais a Deus do que o mal, irmãos. Quando na verdade nós devemos resistir o mal e não a Deus. E o tema de hoje é justamente englobando isso, que nós devemos ceder, se permitir ser controlado pelo Espírito Santo. Porque se um dia queremos estar no céu, somente controlados pelo Espírito Santo. Não tem outro jeito, não tem outra saída. É o Espírito Santo que tem que realmente habitar em nós, em toda a sua plenitude, para que possamos revelar o caráter de Cristo, né?
Olha o que Paulo diz em Romanos 8, 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que Paulo está querendo dizer na Epístola aos Romanos? Se você viver segundo a carne, você vai pagar um alto preço. Até porque em Romanos capítulo 8, verso 8, o próprio apóstolo Paulo nos diz que aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então, nós temos duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. É uma lutando contra a outra. Aquela que você mais alimentar que vai prevalecer. Então, Paulo fala, se você viver segundo a carne, você vai morrer. Não é que você vai morrer instantaneamente, mas pode acontecer de uma hora ou outra você vir a pagar um alto preço. Entendeu? Mas o que Paulo está querendo dizer, na verdade, é que o resultado final é a morte. Mas se pelo Espírito, tá vendo? Se pelo poder do Espírito Santo você mortificar as obras do corpo, porque quem mortifica as obras do corpo para que você viva e eu viva? É o Espírito Santo. Por isso, irmãos, que nós devemos ceder o controle do Espírito Santo. Aí sim, você permitindo que o Espírito Santo mortifique as obras do corpo, você vai estar cedendo ao controle dele. E quem vai te controlar é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo controla uma pessoa, não há espaço, não há lugar para pensamento ruim, para ruim suspeita, para fofoca, não há espaço para pecado, não há espaço para você alimentar defeito de caráter, não há espaço para você ficar falando da vida dos outros. Você vai começar a olhar e se comparar com Cristo e que você precisa melhorar muito. Esse é o espírito do texto. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Ricardo, então você está me dizendo que quem não é guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus? Não. Eu estou dizendo que assim, para ser filho de Deus existe uma condição. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Agora, e as outras pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo, que não querem saber de Deus, que não têm um princípio, são criaturas de Deus. Deus se esqueceu delas? Não. Deus luta por elas? Luta. Mas são criaturas de Deus. Agora, para ser filho de Deus, existe uma condição. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Né? O interessante é que se nós formos no livro de João, abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, nos fala algo interessante. Por que de ser somente os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus? Olha o que diz João, capítulo 1. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha que texto claro, respondendo Romanos 8, 13 e 14. De uma maneira especial até o verso 14. Ou seja, todos aqueles que recebem a Cristo, né? Cristo libera, Cristo comunica o seu poder, a fim de serem feitos, de serem chamados, de serem vistos como filhos de Deus.
aos que creem no seu nome. Então, o texto está bem corroborando com o verso que eu acabei de ler. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Por quê? Porque creram no nome de Deus, se entregaram a Deus, assumiram um compromisso com Deus e foram chamados pelo seu nome. E aí Deus comunica poder. Poder de quem? Poder do Espírito Santo. Porque Jesus se manifesta em nosso meio através da pessoa do Espírito Santo. Ok? A vontade do homem é agressiva e se esforça sempre para dobrar tudo a seus desígnios. Caso ela esteja do lado de Deus e do direito, os frutos do Espírito aparecerão na vida. E Deus tem designado glória, honra e paz a todo homem que faz o que é bom. Então, irmãos, a gente vê aqui que caso a gente esteja do lado do Senhor, do lado do que é direito, os frutos do Espírito naturalmente aparecerão na nossa vida. Isso é o resultado de estar do lado de Deus. E Deus tem designado glória, honra e paz a todo homem que faz o que é bom. Você quer paz? Eu quero paz. Quanta gente quer paz e não tem paz no lar? Por que não tem paz no lar? Porque não faz o que é bom. Porque não faz o que é a vontade de Deus. E a coisa que o mal mais quer é que você não tenha paz no teu lar. Quando se permite a Satanás que molde a vontade, ele a empregará para realizar seus fins. Se você der campo para o diabo, ele vai trabalhar a fim de incutir na sua mente os seus fins. Ele suscitará as más propensões. Para quem não entende essa palavra propensões, é o mesmo que tendência, paixões. Então vamos ler assim: ele suscitará as más paixões, porque nós temos dentro de nós faculdades inferiores, chamadas apetites e paixões. Então ele vai aflorar isso em nós, despertando paixões profanas e ambições. E aí, tudo que é ruim vai começar a ganhar terreno na minha mente, na minha vida. Todo este poder, estas honras e riquezas e prazeres pecaminosos eu te darei. Suas condições, porém, são que seja entregue a integridade, embotada a consciência. Assim degrada ele as faculdades humanas, levando-as ao cativeiro do pecado. Então o que o mal quer? Ele vai te oferecer riquezas, prazeres, honra, prazeres pecaminosos que são passageiros. Quando você deitar na sua cama, colocar sua cabeça no seu travesseiro, você vai sentir aquele vazio da alma. Porque aquela pequena alegria que você sentiu é momentânea. Não preenche o vazio da tua alma. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Mas Deus está sempre buscando impressionar o nosso coração pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus luta a todo momento. Jesus está pleiteando no Santo dos Santos para que possamos ceder ao controle do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos impulsionar a passar por todos os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. É o Espírito Santo que quer ser derramado em nós, que quer nos batizar todos os dias. É o Espírito Santo que vai impulsionar o alto clamor. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo é a nossa maior necessidade. É a minha maior necessidade. Se o Espírito Santo não estiver na minha vida, eu vou começar a falar besteira, eu vou sair da graça, eu vou me explodir, entendeu? Se o Espírito Santo não estiver na sua vida, você vai sair da graça do Espírito, você vai ser desestabilizado, porque o mal quer desestabilizar a gente. Então, irmãos,
Deus está buscando impressionar o nosso coração pelo Espírito Santo. Ricardo, o que eu faço para ter o Espírito Santo? Lucas capítulo 11, verso 13 nos diz: mas vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá Deus, que está disposto a dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Basta você pedir, meu amigo. Se ajoelhe com humildade, como publicano, com contrição, reconhecendo quem você é, e peça ao Espírito Santo. Fala: Senhor, eu preciso do teu batismo. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do teu controle. Eu necessito de ti, porque sem ti eu não for nada. Eu não posso dar um passo. E tenha certeza que Deus está desejoso de derramar o Espírito Santo sobre todos nós. E quando Deus impressionar o nosso coração com o Espírito Santo para sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, podemos pôr nossa vontade ao lado da vontade de Deus. E em sua força e graça, nós vamos resistir às tentações do mal. Amém, irmãos? À medida que cedemos à influência do Espírito Santo, nossa consciência se torna tenra e sensível, e o pecado que passamos por alto, dando pouca atenção, torna-se excessivamente pecaminoso. Isso é muito interessante. À medida que cedemos à influência do Espírito Santo, nossa consciência vai se tornar tenra e sensível. E aquilo que até então passava por alto, desapercebido, e que a gente não dava tanta atenção ou dava pouca atenção, vai se tornar excessivamente pecaminoso. Existe um teólogo, não me recordo o seu nome agora, mas bem conhecido, europeu. Certa vez ele disse assim: se 95% do que o Espírito Santo faz hoje na igreja, né, no nosso meio, e o Espírito Santo fosse retirado, nós nem daríamos conta que ele se retirou de nós. Sabe por quê? Porque a gente está tão longe do Espírito Santo, a gente está tão vazio do Espírito Santo, que seria possível ele sair, deixar de trabalhar, deixar de atuar, e ainda assim a gente não se aperceberia disso. Mas se o Espírito Santo, né, 95% do que o Espírito Santo estivesse fazendo no período da igreja primitiva, da igreja apostólica, deixasse de fazer o que ele estava fazendo e saísse, todos que estavam lá iriam se aperceber disso. Sabe por quê? Porque além deles estarem cheios do Espírito Santo, eles estavam atentos. Então, irmãos, olha o abismo, a diferença que existe da igreja primitiva para a igreja atual. Mas a boa notícia é que esse quadro pode mudar. Nós podemos e devemos ser a igreja primitiva dos últimos dias. É para isso que Deus está te chamando e me chamando. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã. E até mesmo você, meu amigo, que ainda não conhece Jesus, que não tem Jesus, que não se entregou a Jesus, você é muito especial para Ele. Jesus quer fazer uma regeneração, uma metamorfose na sua vida. Ele quer transformar a sua natureza e a minha também. Muito bem. Deus roga aos homens que se oponham aos poderes do mal. E ele diz: não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos
membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Ou seja, que o seu corpo seja conservado para a habitação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele quer habitar em nós. Ele quer ser entronizado em nós. Ele quer controlar os nossos pensamentos, sentimentos, afeições. Ele quer reger nossa vida, irmãos. E aí o que nos resta é consentir, é nos entregar. Não temos outra saída. Por isso que Paulo diz. E aí o pecado não vai ter abertura, não vai ter campo, não vai ter lugar. Por quê? Porque quem vai estar reinando é o Espírito Santo. E aí os nossos membros, em vez de serem membros para o pecado, serão membros para Deus, como instrumentos de justiça. Amém, irmãos? Neste conflito da justiça com a injustiça, só podemos ser bem-sucedidos mediante auxílio divino. Nossa vontade finita precisa ser submetida à vontade do infinito. O finito precisa deixar o infinito ser o infinito na vida do finito. O problema é que hoje nós que somos seres finitos queremos entender o infinito. E agora eu já estou entrando numa outra questão. Eu estou entrando na questão de questionar a pessoa do Espírito Santo, se ele é Deus, se ele é uma energia positiva, se ele é uma força ativa, sendo que a Bíblia deixa claramente revelado para nós que ele é Deus. Eu não preciso nem entrar nos escritos. A própria Bíblia, o que tem aqui, para mim já é o suficiente. Entendeu, irmãos? Porque o Espírito Santo ele é tanto uma pessoa como o próprio Deus. Ele tem características de pessoa. Ele se entristece, né? Ele pode se afastar de nós. Né? Tanto que Tessalonicenses, Paulo diz, não apagueis o Espírito. Né? Só que o Espírito Santo só é dado àqueles que obedecem. Existe uma condição para você ter o Espírito Santo. Você precisa obedecer a Deus. Eu preciso obedecer a Deus. Senão o Espírito Santo ele não pode se manifestar da maneira que ele gostaria. Não é que ele vai te abandonar, ele vai me abandonar. Ele continua lutando por nós, mas ele não vai poder habitar da maneira que ele deseja habitar em nós. Ter o controle da nossa vida total. Então, irmãos, a vontade humana precisa confundir-se com a divina. Isso trará em nosso auxílio o Espírito Santo. E toda vitória tenderá à recuperação da comprada possessão de Deus, à restauração de sua imagem na alma. Ricardo, o que é que eu preciso fazer? Você precisa nessa noite começar a ceder ao controle do Espírito Santo. Eu preciso nessa noite continuar cedendo ao controle do Espírito Santo. E eu quero finalizar com um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, porque eu quero te mostrar o que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. E a palavra glória significa caráter. Somos transformados de glória em glória, ou seja, de caráter em caráter, na mesma imagem de quem? De Jesus Cristo. Porque a função do Espírito Santo é nos transformar à imagem de Jesus. É incutir, gerar em nós a imagem de Jesus, o seu caráter, como pelo Espírito Santo. Então, qual é o propósito do Espírito Santo? É que todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho
o caráter do Senhor, que sejamos transformados de caráter em caráter, na mesma imagem do Salvador. Mas essa obra quem faz é o Espírito Santo. O texto finaliza assim. Então, irmãos, não temos outra saída a não ser ceder ao controle do Espírito Santo. O meu desejo nesta noite é que nós possamos ceder ao controle do Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo esteja te incomodando em algo que você precisa mudar. Não hesite. Deixe o Espírito Santo ser o Espírito Santo na sua vida. Deixa ele te guiar, para que você não somente seja visto como filho de Deus, mas para que todos vejam que o Senhor, Espírito Santo, que o Senhor Jesus é Senhor da sua vida. Então, irmãos, esse é o nosso desejo nesta noite. Vamos orar pedindo a Deus isso? Querido e amado Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ceder à tua vontade, ao teu controle, Espírito Santo. Por favor, nos ajuda, nós somos doentes, nós somos debilitados, nós fomos acometidos de um grande câncer chamado pecado. Talvez eu esteja falando para a gente que tem vários defeitos de caráter como eu tenho. Talvez o defeito de caráter de uns seja o orgulho, de outros seja a impaciência, de uns seja a mentira, de outros sejam a língua, de outros seja o egoísmo, seja qual for. Pai, nós queremos nesta noite ceder ao teu controle, porque só o Senhor pode arrancar isso de nós. Nos transforme, que a imagem de Jesus ela seja refletida por completo em nós. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que você reflita nessa palavra tão forte e tão profunda.